Padre Luiz, nossa comunidade aqui presente, quem nos acompanha nesse momento pela Rede Vida. E me perdoem todos que assistem, mas eu gostaria realmente nesse momento de fazer chegar até os nossos meninos, meninas, nossos acolhidos e acolhidas, realmente essa força que vem daqui, de Guaratinguetá, onde tudo começou, e onde a obra, com o desígnio de Deus, se espalhou pelo mundo inteiro. Escutando esse evangelho de hoje, isso aconteceu por causa de uma fidelidade ao evangelho. Aí você pode perguntar, mas não existem as falhas nas pessoas? Certamente que existem as falhas nas pessoas, e até hoje não conheci nenhuma pessoa que fosse perfeita. Mas conheço a perfeição do evangelho que nas pessoas sempre realizou milagres. E continua realizando ainda hoje. Continua agindo no coração de muitos ainda hoje. Continua tocando corações hoje, nesse momento. Então, ouvindo a primeira leitura hoje, com as saudações, né? E a gente comentava com o Padre Luiz lá fora sobre essas saudações que Paulo faz. Mas eu pensei, mas não é bonito quando alguém se lembra da gente e manda, olha, manda um abraço para aquela pessoa, ou quando alguém manda uma mensagem ou liga e diz, estou lembrando de você. Ou ainda mais, quando alguém diz, olha, estou rezando por você nesse tempo, tá bom? As minhas orações estou fazendo me lembrando de você. Não é bom quando acontece isso com a gente? Então não é bom também quando a gente faz isso com os outros? E é bonito que Paulo evangeliza assim, lembrando aos outros do bem também que eles fizeram, fazendo essa saudação dizendo, olha, eu estou com vocês. Eu estou na distância, mas estou junto com vocês. Então, essas coisas que são pequenininhas, mas que representam a nossa fidelidade também, o amor. E nem sempre lembramos, mas nos lembrar que nós podemos amar nas pequenas coisas, hoje para nós é fundamental. Quantas vezes sonhamos em fazer gestos heróicos? Um dia, se eu salvasse a vida de uma pessoa, se um dia pudesse ter dinheiro para fazer tantas obras sociais, se um dia... E se nós vamos esperar ter grandes coisas, grandes possibilidades, grandes ocasiões, perdemos a oportunidade de fazer o bem que está diante de mim nesse momento, que está na minha possibilidade nesse momento. Então, eu já disse já em várias igrejas nesse dia, mas de novo voltou meu coração hoje de repetir isso, que para mim marcou esse tempo dos 40 anos. Nós, todos vocês que estão em casa também, que nos acompanham, sabem das celebrações dos 40 anos da Fazenda da Esperança. E lá na Itália, eu vivo lá, né, não tão perto de Roma, mas nós fomos ali para Roma e nos encontramos ali 1000 pessoas, no dia com o Papa 1200 pessoas. E muitos me perguntaram, Padre Márcio, qual foi o momento que mais te marcou ali nessa celebração dos 40 anos? Foi um encontro com o Papa? Eu fico com um pouco de vergonha de dizer, eu digo, foi bonito o encontro com o Papa, foi muito lindo, mas não foi o momento que mais me marcou. Não. Foram nas basílicas. Não foram as basílicas. Foi o número de pessoas, também não foi o número de pessoas. E eu digo para vocês o que me marcou. Quando estávamos lá em Assis, a gente estava ali naquela correria de preparar as coisas para a liturgia, e de repente 2 sacerdotes jovens que se ordenaram ano passado, eles me chamaram, né, no início da missa, tem lugar para você aqui. Então eu vim, me sentei no meio deles, e de repente no meio do canto eu me dei conta de algo que me comoveu, e na hora me desceram lágrimas, porque eu me dei conta que era a primeira vez que eu concelebrava a missa com aqueles 2 sacerdotes jovens, que eram 2 rapazes que chegaram para recuperação um dia na nossa fazenda, aqui no centro masculino. E todos aqueles dias que eu estava com eles, dentro do meu coração, me vinha uma alegria e um agradecimento a Deus,
pelas vidas, não só pelos dois, porque aquilo me marcou, mas por tantas vidas tocadas nesses 40 anos, e tocadas das experiências pequenininhas que nas casas se fazem. É aquela experiência da fidelidade de ir lá arrumar a cama da outra, arrumar a cama do outro quando deixou ali, de servir aquele café, de servir aquele almoço, de ceder o lugar para outra pessoa naquele momento, a atenção com aquela pessoa que se sente sozinha, aqueles pequenos gestos, os pequenos atos de amor do dia a dia. Isso construiu na nossa vida 40 anos de testemunho, onde pessoas foram resgatadas, tiveram as suas vidas salvas. Então, quando celebramos os santos como São Martinho, o que nós celebramos? Pessoas que só fizeram coisas grandiosas, pessoas que foram fiéis nas coisas pequenas, e a partir das coisas pequenas, conseguiram também fazer coisas grandes. Aquele gesto do Nelson com a Aninha, de ir lá apresentar um bolo de aniversário naquela esquina onde jovens se drogavam, o gesto do Nelson de emprestar uma bicicleta, foram pequenos gestos, mas que permanecem para a nossa história como sinais de que, como a pequenez pode fazer coisas grandes. Então, o convite que também nós hoje temos para cada pessoa, para cada um que nos conhece, para cada um que quer viver o Evangelho, não é um convite para uma ideologia, porque Jesus, quando ele fala do dinheiro aqui, Jesus não está fazendo uma ideologia, ele não está assumindo nenhum partido, ele não está assumindo uma linha de uma coisa ou de outra, ele está assumindo a sua fidelidade ao Pai, a sua fidelidade ao coração do Pai. E essa é o primeiro chamado que nós recebemos para a nossa vida, essa fidelidade ao amor do Pai, que é uma fidelidade que dentro do nosso coração nos corrige quando a gente sabe que falhou. E como dói quando a gente está procurando viver a palavra, viver o Evangelho e ir para frente, e a gente percebe, meu Deus, eu não vivi agora, eu tratei mal aquela pessoa, eu respondi de um jeito, às vezes o nosso orgulho não nos deixa ir lá pedir perdão, ou dizer, olha, me desculpa, eu falei o que não devia, olha, me desculpa, eu te tratei de um modo que não, olha, eu quero pedir perdão realmente porque eu não assumi aquilo que deveria ter assumido. A gente às vezes tem dificuldade, mas a gente sabe muito bem que naquele momento a gente não conseguiu viver. Nós, na Fazenda da Esperança, fomos inspirados pela espiritualidade franciscana, e aqui tem as irmãs franciscanas conosco, e fomos inspirados pela espiritualidade do carisma da unidade de Chiara Lubich. E eu, durante toda a minha vida, escutava Chiara falando da força de amar, da importância de amar, que o fundamental era o amor, que o essencial era amar. Aí um dia, algum tempo antes da sua morte, chegou um pequeno texto, onde Chiara falava assim, eu descobri que o mais importante não é amar. Mais ou menos isso. Eu levei um susto e disse, mas o que ela está dizendo? E ela continuava, ela dizia, eu entendi que é fundamental recomeçar. Porque eu não consigo amar todo o tempo, mas eu posso recomeçar sempre. E esse recomeçar me coloca de novo na disposição de amar. E sabe uma coisa? E agora me dirijo uma outra vez a você que é acolhido, acolhida da nossa comunidade, a você que está numa das nossas fazendas, a você que é ex, que está nos acompanhando de casa, você que é Grupo Esperança Viva que nos acompanha, você que é um dos nossos embaixadores e que nos ajuda, sabe o que nos sustentou durante todos esses anos para ir para frente? É uma palavrinha que é divina, que é recomeçar. Recomeçar. Alguém que aprendeu a recomeçar, aprendeu a se levantar. E alguém que aprende a se levantar, caminha, aprende a caminhar. Aqui eu estou vendo as crianças, né? E quantas vezes as crianças caem antes de caminhar, não é assim? Eu nunca vi uma mãe dizendo assim, ela antes de aprender a andar caiu 102 vezes, ou 70 vezes, não se diz isso.
Mas se diz, no dia que andou, estava acontecendo isso, foi diante daquela situação, foi assim. Mas também não é assim conosco, quando queremos viver a palavra, quando queremos viver realmente nesse amor de Deus, quando a gente quer recomeçar a vida. Não é assim também para nós na fazenda, quando somos tocados por essa vida e dizemos, eu posso mudar de vida. Não é assim. Eu descubro a força da palavra. E ali eu recomeço cada dia. É na palavra que recomeço cada dia. É na palavra que encontro uma força sobrenatural para ir adiante. É nessa palavra que eu encontro a inspiração para viver todo o amor a Deus. E aqui, vivendo essa palavra, a minha vida diante da Eucaristia toma outra forma. A minha vida diante da igreja toma uma outra forma, uma outra dimensão. Então eu disse que eu estou vivendo lá no sul da Itália, né, num lugar chamado Lamezia Terme, na região da Calábria. E é uma região que enfrenta tantas dificuldades, e é uma região que enfrenta tantos desafios, porque quando se pensa lá na Europa, né, se pensa só na parte, mas ali também tem um povo que enfrenta desafios. Mas o que eu percebi em tantas pessoas, a vontade de fazer o bem para os outros nas pequenas coisas. Eu vejo pessoas de uma certa idade, passando dos 80 anos, que preparam um pouco de comida para levar para os outros, que se preocupam se aquele ou aquela tem comida em casa ou não, de dividir alguma coisa que tem com os outros. Então, encontrei também ali uma comunidade de irmãos e irmãs, que no pouco que tem, são capazes de dividir. E como eu gostaria que essa palavra de hoje pudesse se enraizar no nosso coração com força, mas não só no nosso, de tantas outras pessoas. Você pode imaginar como seria transformada a vida da nossa nação, se no coração de cada um entrasse esse desejo de fidelidade, de não ter dois senhores, de aquilo que fazemos com o dinheiro, fazemos pensando também no bem dos outros. Como seria diferente a nossa vida, a nossa humanidade, se aqueles que têm o dom de conseguirem o dinheiro, conseguissem também pensar das outras pessoas que passam calamidades e situações tão difíceis. Como seria diferente a nossa vida se nós, como comunidade, fôssemos capazes de sairmos de nós mesmos e entrar também na dimensão do encontro com o outro, na fidelidade desse amor? Então hoje nós temos um convite a essa fidelidade. E fidelidade se constrói. Fidelidade se constrói. Algumas pessoas às vezes me dizem, padre, a minha fé acabou. Por quê? Não, porque antes eu sentia quando eu ia na igreja, antes eu me emocionava quando ia na igreja, antes tinha um fervor quando ia na igreja e agora não tem mais. Aí eu pergunto, a tua fidelidade tem? Não, eu continuo sendo fiel, eu continuo procurando viver a palavra, eu continuo recomeçando, mas eu não consigo mais sentir o que eu sentia antes. Aí eu te digo, se você que está em casa também vive uma situação assim, eu posso te dizer com tranquilidade, a fé tem mais a ver com fidelidade do que os sentimentos. Fé tem muito mais a ver com fidelidade do que com sentimentos. Vamos pedir essa graça de Deus, que Ele toque a nossa vida, para que a gente consiga fazer esse esforço diário de recomeçar na fidelidade nas pequenas coisas. E se por acaso nós esquecemos durante esses anos da nossa vida de viver a fidelidade nas pequenas coisas, vamos recomeçar. Um dos nossos sacerdotes, dos nossos padres, que está na Alemanha, um dia numa comunhão de almas que a gente fez online, ele disse, eu sei que eu tenho que levar esperança, mas tem dia que eu acordo, procuro essa esperança dentro de mim, e eu pergunto, onde está? Porque parece que eu não encontro. Aí o que eu faço? Eu vou procurar um ato de amor para fazer. Eu vou procurar uma coisa para fazer pelos outros. Aí quando eu amo, volta de novo aquela esperança dentro do meu coração. Eu queria deixar essa palavra também para vocês. Hoje, nesse dia, que falamos tanto da fidelidade. A fidelidade passa por esse recomeço, pelas pequenas coisas, pela disposição em recomeçar a amar. E se nós sentimos que precisamos de ajuda, vamos pedir a ajuda do alto, porque a nossa força acaba,
e se não somos envolvidos por uma força infinitamente maior do que a nossa, a gente cai. E vamos pedir a força dos irmãos, das irmãs, que podem também nos ajudar a recomeçar nesse caminho de fidelidade. Queria deixar isso hoje aqui, com a força desse Evangelho, e que possa chegar a cada lar, a cada casa, a cada pessoa, essa força que o Evangelho coloca na nossa alma, essa disposição de andar para frente. Eu sei que tantos que nos assistem passam por tantas dificuldades, mas também eu sei que tem um Deus que te acompanha nesse momento, tem um Deus no teu coração nesse momento, na tua vida nesse momento, e é esse Deus que nos ajuda a nos reerguermos e ir para frente acreditando no seu amor. E nesse momento nós faremos o nosso ofertório, e alguém de casa pode perguntar: como é que eu posso fazer o ofertório estando tão longe? Primeiro eu quero lembrar que tem os embaixadores da esperança que tanto nos ajudam. Pessoas que estão dispostas também a ajudar a levar essa obra para frente no mundo inteiro. E na TV você tem as informações de como pode fazer para nos ajudar. E aqueles que não têm a possibilidade de nos ajudar de algum modo, vamos dizer, econômico, pode ajudar com as orações, pode ajudar com essa unidade à distância. Então, mas queremos nesse momento, diante deste ofertório, colocar o que nós temos, a graça do nosso coração, e aqueles que podem ajudar com o que é possível, também colocamos diante de Deus, pedindo por cada um. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.